Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou contar o caso do misterioso desaparecimento da família Chowan que aconteceu em Londres, na Inglaterra. No ano de 2003, o pai da família ele desapareceu e só 2 dias depois a esposa dele, os 2 filhos e a sogra também desapareceram misteriosamente sem deixar nenhum vestígio. Se você quiser saber tudo sobre esse caso, continua assistindo esse vídeo e aproveita para já se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Então bora lá para o vídeo de hoje. Geralmente, nos casos criminais, a gente consegue bastante informação sobre as vítimas e sobre as pessoas envolvidas, a idade delas, onde elas nasceram, como que foi a infância em alguns casos. Mas nesse caso da família Chowan, não tem muitas informações sobre a vida pessoal deles, apesar de ter bastante informação sobre o caso em si. Então a gente não sabe quando que eles nasceram, quando que o casal se conheceu, como que eles acabaram juntos. Então esses detalhes não existem na mídia. O que se sabe sobre o pai da família, o Neil Chowan, é que ele era um homem entre 45 e 50 anos, que tinha uma empresa na Inglaterra, uma empresa de transportes, e que ele era muito bem sucedido profissionalmente. Ele era casado com uma mulher chamada Nancy e os dois tinham 2 filhos, o Davinder, de 1 ano e meio, e o Ravinder, de 2 meses. Eles eram imigrantes indianos e não se sabe exatamente em que ano que eles chegaram na Inglaterra, mas diferentemente da maioria dos imigrantes, que não consegue prosperar tão rápido, eles se deram muito bem justamente por causa da empresa que o Neil conseguiu abrir, e essa empresa chegou a faturar entre 4 e 5 milhões de libras esterlinas por ano. Os funcionários dessa empresa diziam que o Neil era um ótimo patrão e uma ótima pessoa. Ele tratava todo mundo como família, então ele era uma pessoa muito querida por todo mundo que convivia com ele. Em janeiro de 2003, um homem apareceu na porta da empresa do Neil para procurar trabalho e o nome dele era Kenneth Regan. Ele era um ex-presidiário que tinha acabado de ser posto em liberdade e estava buscando recomeçar a vida. O Neil já tinha sido preso no passado por sonegação de impostos, então ele sabia como era difícil uma vida de ex-presidiário, ele sabia que tinha um estigma, que as pessoas não davam oportunidades, então provavelmente ele ficou com pena desse homem e acabou dando um emprego para ele. O Kenneth foi contratado como motorista e ele aparentava ser um bom funcionário, ele nunca se atrasava, ele nunca reclamava do trabalho e também não fazia corpo mole. Não se sabe se ele chegou a contar por qual motivo ele havia sido preso, mas a verdade é que o passado dele era muito mais complicado do que aparentava à primeira vista. 5 anos antes, o Kenneth era um traficante de drogas bem conhecido na região, bem influente, e o apelido dele na época era Capitão Cash. Ele ganhou esse apelido na época porque ele sempre andava com bastante dinheiro vivo, notas bastante altas, então as pessoas começaram a chamá-lo dessa forma. O Kenneth criava empresas de transporte que ficavam ali na região da empresa do Neil mesmo. Eram empresas fantasma que ele usava para transportar drogas para dentro e para fora do país. Ele tinha conexões com criminosos e com famílias de alto escalão de Londres, então ele conhecia muita gente, ele tinha muito dinheiro e ele estava vivendo uma vida extremamente luxuosa e confortável. Um dia, enquanto ele estava em um bar da cidade, ele acabou conhecendo uma mulher chamada Belinda Brewin. Ela atuava como agente de celebridades e também era uma socialite, e foi paixão à primeira vista. O Kenneth ficou completamente obcecado pela Belinda e ele ligava para ela o tempo inteiro, ele conseguiu o número dela e mandava e-mails e dizia para todo mundo que eles eram namorados e eles nem sequer se conheciam direito, eles mal haviam conversado. Tudo na vida dele estava indo muito bem, até que em junho de 1998 ele foi pego pela polícia com 25 quilos de heroína e foi condenado a 18 anos de prisão.
Ele fez um acordo com a polícia e ajudou eles a localizar vários criminosos procurados na época. Então isso acabou reduzindo bastante a pena dele e ele foi liberado depois de ficar só 4 anos preso. Quando ele saiu da prisão, ele estava bastante queimado com as pessoas que tinham ficado fora, porque ele tinha ajudado a prender mais de 12 criminosos e ele acabou se vendo sem amigos e sem dinheiro, sem saber muito bem o que fazer da vida. Todos os bens e a fortuna que ele tinha quando foi preso acabou sendo confiscada pela polícia, porque era um dinheiro proveniente de crimes e de atos ilícitos. Então ele se viu sem nada e teve que voltar a morar com o pai numa casinha bem pequena de 1 quarto só. Os dois tinham que dividir o cômodo, então a vida dele acabou mudando completamente. O Kenneth queria retomar a vida que ele tinha antigamente e ele percebeu que a empresa do Neil seria perfeita para atuar como uma empresa fantasma, uma empresa de fachada, para que ele pudesse voltar a fazer o tráfico. Depois de ter essa ideia, ele começou a bolar um plano para tentar roubar a empresa do Neil, para que essa empresa passasse a ser dele. A primeira coisa que ele fez foi abordar o Neil e dizer para ele que ele conhecia algumas pessoas que estariam interessadas em adquirir a empresa dele. Essas pessoas seriam investidores que estavam dispostos a pagar 3 milhões de libras pela empresa de transportes. E apesar do Neil já ter faturado mais do que isso em 1 ano, ele ficou interessado porque ele sabia que a esposa dele queria que ele parasse de trabalhar, que ele se aposentasse para poder curtir a vida, para poder acompanhar o crescimento dos filhos, ficar mais perto da família. E ela também queria muito voltar para a Índia, para o país natal deles, porque a maior parte da família dela estava lá e ela sentia muita falta de morar no país natal dela. Então ele ficou de pensar e depois daria uma resposta para o Kenneth. Enquanto o Neil pensava nessa proposta, o Kenneth começou com a segunda parte do plano dele. Lembram da Belinda, aquela mulher por quem ele ficou obcecado um pouco antes de ser preso? Enquanto ele estava na prisão, ela acabou se mudando para uma outra parte mais isolada, mais no interior do país. Mas de alguma forma, quando ele saiu, ele descobriu o telefone dela, o celular, e começou a ligar e deixar mensagens e tentar falar com ela de qualquer forma. A desculpa dele é que ele queria discutir negócios com a Belinda e ela estava bem desestabilizada emocionalmente e financeiramente. Ela tinha uma hipoteca para pagar da casa, ela tinha 2 filhos, tinha acabado de sair de um relacionamento, então ela diz que estava bem fragilizada nessa época e por isso acabou ligando para ele. Nessa ligação, ele teria contado para ela que tinha planos para adquirir a empresa do Neil e que ele precisava de alguém para ficar num cargo de gerência. Ela não tinha a menor experiência com essa função, como eu disse, ela atuava como agente de celebridades, então não tinha nada a ver com isso, mas mesmo assim ele ofereceu um salário muito alto para ela e disse que ela só precisaria trabalhar 2 dias na semana. Mesmo assim, a Belinda não aceitou de primeira, ela tentou negociar, disse que para ela não valia a pena, não era um salário tão alto. E o Kenneth acabou oferecendo um salário ainda mais alto e aí sim ela aceitou. Depois dessa resposta positiva da Belinda, ele se apegou a isso como uma desculpa para aparecer na casa dela sem motivo. Ele dirigia vindo de Londres, que era bem longe, eram algumas horas de viagem. Ele dirigia até a casa dela com a desculpa que precisava que ela assinasse algum documento ou ajudasse a ler alguma cláusula de contrato, alguma coisa bem boba, e ficava lá na casa dela 20 minutos só e ia embora. Sempre que ele ia lá também ele reclamava sobre a casa dela, porque era como se fosse meio que uma chácara, tinha um espaço aberto bem grande, com bastante terra e lama, e ele reclamava, ele dizia que ela era uma mulher incrível, que ela merecia viver num lugar melhor e ele sempre falava mal do lugar para ela. Algumas semanas se passaram e o Neil tomou uma decisão. Ele optou por encontrar com essas pessoas, com esses investidores, para ouvir a proposta deles pessoalmente e se realmente fosse isso que o Kenneth tinha passado para ele, ele fecharia negócio. No dia 13 de fevereiro de 2003, numa quinta-feira de manhã,
Ele saiu do escritório avisando os funcionários que teria uma reunião de negócios com esses investidores e que possivelmente ele venderia a empresa, mas que ele voltaria e conversaria com eles antes, ele avisaria tudo, o que aconteceria, né, dependendo de como fosse a negociação, mas essa foi a última vez que ele foi visto. Como eu disse, isso aconteceu numa quinta-feira, então na segunda-feira seguinte, no dia 17 de fevereiro, quando os funcionários chegaram lá para trabalhar, o Kenneth estava lá com a Belinda e ele a apresentou como nova dona da empresa. Todo mundo ficou muito confuso e espantado também, porque eles não sabiam que o Neil tinha realmente vendido a empresa. Ele disse que voltaria para conversar com os funcionários e nunca voltou. Então eles acharam, além de ficarem espantados, eles acharam aquilo estranho, porque era diferente do comportamento normal dele, parecia uma coisa que ele não faria. Quando os funcionários começaram a questionar, né, o Kenneth, ele mostrou uma carta que supostamente teria sido escrita pelo Neil e realmente estava com a assinatura dele essa carta. E lá ele dizia que ele tinha vendido a empresa, que a Belinda seria a nova dona e que ele estava indo para o exterior para tratar de uma doença, que ele estava indo embora da Inglaterra. Todos acharam essa história bem bizarra, mas como a carta tinha a assinatura do Neil mesmo, eles acabaram aceitando, não tinha muito o que fazer, e ajudaram a Belinda a se acomodar, arrumaram uma escrivaninha para ela, um computador, e ela começou a examinar os livros contábeis da empresa. Ela trabalhou o dia inteiro, voltou para casa, e no dia seguinte ela trabalharia também, e quando ela estava no caminho para Londres, ela começou a se sentir um pouco mal e resolveu que voltaria para casa, e de lá ela ligaria para o Kenneth para avisar que não iria naquele dia. Quando ela chegou em casa, de acordo com o relato da Belinda, ela viu um carro estranho na entrada dela e dentro desse carro tinha 2 homens que ela não conhecia. Os 2 estavam segurando pás e aparentemente eles haviam mexido ali no terreno que tinha do lado da casa dela, que era um espaço bem amplo, era um espaço sem nada, era só terra mesmo. Então eles tinham cavocado ali e ela ficou sem entender nada. Ela perguntou quem eles eram e os 2 contaram que eram amigos do Kenneth e que eles estavam mexendo no terreno, fazendo melhorias a pedido dele, porque ele havia dito que aquele lugar era muito mal cuidado. Ela percebeu que eles haviam cavado um fosso, um buraco bem grande, e ficou furiosa porque tinham feito aquilo sem autorização dela. Então ela imediatamente ligou para o Kenneth, que foi até lá. Esse buraco tinha sido cavado e depois coberto com cascalho, e a desculpa dele foi que ele estava fazendo melhorias no lugar e quis fazer uma surpresa e achou que ela ia gostar. Ela disse que ficou bem brava com ele e disse que escavaria, ou pediu para ele escavar para que deixasse da forma como estava antes, porque ela não pediu para que ele fizesse nada, mas ele falou para ela que não era para ela mexer naquele lugar por enquanto, que ela tinha que esperar alguns meses e, de acordo com ela, ele não deu maiores explicações. Aparentemente, tudo tinha dado certo na aquisição, entre muitas aspas, da empresa. O Kenneth tinha tudo que ele queria, ele tinha empresa, ele poderia retomar o posto dele como traficante influente, ele tinha a Belinda do lado dele de uma forma ou de outra, mas as coisas acabaram dando errado. A Nancy, esposa do Neil, ela tinha um irmão mais velho que morava na Nova Zelândia e os 2 eram muito próximos, eles se falavam várias vezes na semana por telefone, e quando ela sumiu e parou de dar notícias, ele começou a ficar preocupado. Além disso, a mãe deles também tinha viajado para Londres para encontrar com a filha e ele também iria em breve para encontrar com as duas, porque fazia mais de 9 anos que ele não encontrava pessoalmente com a irmã dele. Então, ele achou muito estranho que nem a mãe e nem a irmã estavam dando notícias e começou a desconfiar que algo pudesse ter acontecido. Depois de alguns dias, ele acabou enviando um e-mail para a Polícia Metropolitana de Londres, relatando que ele morava na Nova Zelândia e que ele tinha familiares lá em Londres que ele não conseguia contatar há vários dias. A polícia foi até a casa do Neil e da Nancy para ver se estava tudo bem com a família mesmo. E quando eles chegaram lá, eles viram que o lugar estava aparentemente vazio, eles tocaram várias vezes, chamaram e ninguém respondeu.
Então eles começaram a perguntar para os vizinhos se eles tinham visto a família ali em algum momento, se eles sabiam onde a família estava. E, unanimemente, todos os vizinhos falaram que a família tinha voltado para a Índia, supostamente. Essa história tinha se espalhado pelo bairro de alguma forma e todo mundo acreditava nisso. A polícia não tinha motivos para desconfiar dessa história, principalmente porque todos ali da região estavam contando a mesma coisa. Então eles desistiram, foram embora e isso acabou fazendo com que o irmão da Nancy viajasse para a Inglaterra para procurar por conta própria. Ele não acreditava nessa história que eles teriam voltado para a Índia, principalmente porque não tinham avisado nada para ele. Então ele foi até a casa da irmã dele e quando ele chegou lá, ele viu algumas coisas que fizeram ele ter ainda mais certeza que a família não tinha viajado. Os brinquedos dos sobrinhos dele estavam espalhados pela casa e havia mamadeiras com leite na sala. Além disso, todas as roupas da família continuavam na casa e o lugar parecia ter sido abandonado às pressas, porque tinha restos de comida na cozinha, tinha comida na geladeira, tinha embalagens vazias por cima da pia, como se eles estivessem ali há pouco tempo e tivessem decidido sair rapidamente. Se eles tivessem planejado uma viagem para a Índia, principalmente para tratar uma doença, eles sabiam que não voltariam tão rápido, então dificilmente deixariam a casa nesse estado. Ele também encontrou um livrinho da mãe dele de orações e rezas, e era uma coisa que ela levava para todos os lugares, então ele achava muito difícil que ela tivesse viajado para outro país e deixado aquilo para trás. Ele não conseguia entender o que poderia ter acontecido para uma família com 3 adultos e 2 crianças sumir assim misteriosamente, sem deixar nenhum vestígio. Com essas evidências que a família dele não tinha saído de casa voluntariamente, ele foi novamente até a polícia para tentar convencê-los a investigar de verdade essa história e descobrir o que tinha acontecido. A primeira pessoa que foi interrogada foi justamente a pessoa que eles sabiam que tinha sido a última a encontrar com o Neil, que foi o Kenneth. No depoimento dele, ele disse que o Neil estava tentando vender a empresa e ele tentou fazer parecer que ele estava fazendo isso porque estava numa situação financeira complicada e precisava sumir do mapa. A polícia não acreditou muito nessa história dele e passou a investigar onde ele e o Neil estavam no dia do desaparecimento. Eles rastrearam as torres de sinal que haviam se conectado aos celulares deles e descobriram que no dia o Neil e o Kenneth se encontraram em um bairro próximo à casa do Neil. Depois disso, os dois se deslocaram juntos para um outro local mais para o interior do país e que ficava próximo à casa da Belinda. Ao apurar essa informação, a polícia decidiu que iria até a casa dela interrogá-la e quando o Kenneth ficou sabendo disso, ele ficou bastante irritado. Ele fez um amigo dele ligar para a polícia para dizer que o Neil e a família ainda estavam na Inglaterra e que ele tinha falado com eles há pouco tempo pelo telefone e que os dois tinham combinado um encontro pessoalmente para resolver algumas questões. De acordo com a história dele, o Neil queria fugir do país por causa de dívidas e esse amigo do Kenneth poderia providenciar passaportes falsos. Esse homem prometeu levar os policiais até o Neil e justamente por isso eles acabaram ligando para Belinda e desmarcando a visita que tinham agendado para o dia seguinte. Isso tudo aconteceu numa sexta-feira e os policiais combinaram com esse homem que iriam até esse encontro com o Neil na segunda-feira. No sábado, dia seguinte, o Kenneth apareceu na casa da Belinda junto com aqueles 2 homens que ela havia encontrado na casa dela no dia que ela resolveu voltar mais cedo. Ele alegou que terminaria o trabalho que tinha começado aquele dia e também que aplicaria cascalho no trecho de terra próximo aos estábulos. Então, de acordo com ela, foi por isso que ela não achou estranho o fato deles começarem a revirar o terreno com um trator. Ela pegou os filhos dela e passou o dia passeando na cidade. 2 dias depois, os policiais foram até o local combinado do encontro e o homem apareceu, esse homem que encontraria com o Neil, e o Kenneth estava com ele.
Os dois ficaram ali alguns minutos, até que eles fingiram receber uma ligação de um suposto amigo do Neil, que disse que sabia que eles tinham contado tudo para a polícia e que o acordo estava cancelado, ele não poderia aparecer e, enfim, ele não iria naquele encontro. A polícia tentou rastrear essa ligação do suposto amigo do Neil, mas não conseguiram porque era um celular descartável. Sem outra alternativa, a polícia acabou retomando a ideia de interrogar a Belinda e ligaram para ela no momento que ela estava no escritório lá da empresa, que era a empresa do Neil, pedindo para que ela encontrasse com eles para que eles a interrogassem. Antes dela sair, o Kenneth pediu para que ela não contasse que ele estava mexendo no terreno dela e que se ela falasse, que dissesse que ele estava mexendo na parte hidráulica da casa, que ele estava dando um jeito para ajudá-la e tal, mas que, né, se ela pudesse evitar, que ela nem mencionasse o que tinha acontecido. Porém, a Belinda acabou contando para os policiais que o Kenneth disse isso para ela, que ele pediu para ela não mencionar, e claro que isso levantou extrema suspeita. Uma equipe foi enviada imediatamente até a casa da Belinda e eles começaram a escavar ali o terreno dela para ver se encontravam algum corpo, algum sinal que a família teve ali. Até levaram um arqueólogo forense, que é uma pessoa especializada nesse tipo de busca. Foi um trabalho bem minucioso, mas eles não conseguiram encontrar nenhum corpo ou outra evidência. Porém, mais ou menos 2 meses depois dos desaparecimentos, em abril de 2003, aconteceu uma coisa inesperada. Um pai e um filho estavam praticando canoagem numa cidade litorânea a mais ou menos 170 quilômetros de Londres, quando eles notaram algo flutuando no mar. Ao se aproximarem, eles perceberam que se tratava de um corpo que estava com a cabeça e o tronco levemente afundados e os pés para fora da água. Os dois ligaram imediatamente para a polícia, mas só depois de 3 horas é que alguém apareceu para retirar o corpo e o levou para o necrotério da cidade. Levou mais de uma semana para eles descobrirem que aquele era o corpo do Neil, e assim que isso aconteceu, o irmão da Nancy foi chamado até o necrotério para reconhecê-lo e, de fato, era o Neil. Ficou evidente que ele tinha sido assassinado de forma bem violenta, porque ele tinha fita adesiva no nariz e na boca, e ele havia levado uma pancada muito forte na parte de trás da cabeça. Depois de localizarem o corpo do Neil, a polícia voltou a fazer buscas no terreno da Belinda e eles encontraram coisas que eles haviam ignorado em outro momento, porque eles achavam que não era relevante. E acharam cabelo, acharam pedaços de tecido e acharam joias aparentemente femininas que indicavam que, de fato, talvez alguém pudesse ter sido enterrado ali em algum momento. Testes de DNA comprovaram que esse cabelo era do Neil, então eles descobriram que ele havia sido assassinado, enterrado ali naquele local, exumado um tempo depois e jogado no mar em outra cidade. Os policiais ainda queriam descobrir o que havia acontecido com a Nancy, com a mãe dela e com os 2 filhos, com os 2 bebês, porque apesar de terem encontrado o Neil, não encontraram nem sinal do restante da família. E também aquela cova no terreno da Belinda era muito grande para ter sido enterrada uma pessoa só. Além disso, eles também encontraram resquícios de uma fogueira que possivelmente foi acendida para queimar as roupas e outros pertences pessoais deles. E também teve o fato de terem encontrado joias femininas enterradas no local. E tudo indicava que, em algum momento, os outros familiares também estiveram enterrados ali. Claro que nesse ponto, o Kenneth era o principal suspeito de ter matado a família do Neil, mas o paradeiro dele era desconhecido pela polícia. Era bem provável que ele tivesse se escondido depois de ter descoberto que o corpo do Neil foi encontrado. Mesmo com a polícia atrás dele, ele apareceu na casa da Belinda um dia e ficou esperando do lado de fora, no caminho que saía da chácara. E aí, quando ela foi passar de carro, ele abaixou o vidro e falou para ela entrar no carro dele. Ele estava acompanhado de um dos cúmplices dele, um daqueles homens que acabou indo na casa dela. E disse que precisava conversar com ela, que ela precisava entrar no carro. E ela ficou meio que em pânico, porque ela sabia que ele estava sendo procurado. E inventou que tinha que devolver um negócio que ela tinha pego emprestado com a vizinha, mas que em 2 minutos ela estaria de volta para ele esperar por ela e tal. E ele falou, ok, pode ir lá, a gente vai te esperar.
Depois de se afastar o suficiente, a Belinda ligou para a polícia e o detetive responsável pediu para ela não voltar lá de forma alguma, que não dava para saber o que o Kenneth ia fazer. Então ele mandou alguns policiais até a casa dela, mas quando eles chegaram lá, o Kenneth já tinha ido embora. Ele tinha 2 cúmplices, na verdade, esses 2 homens que ajudaram na escavação, e os nomes deles eram Hornsey e Reese. O Kenneth e o Hornsey estavam se escondendo juntos, mas eles deixaram o Reese sozinho e ele começou a se sentir meio que desesperado e encurralado naquela situação. Ele acabou confessando para uma vizinha que ele estava envolvido naquele caso e que ele não tinha matado ninguém, mas ele tinha testemunhado tudo o que aconteceu e quem havia matado todos foi o Kenneth. Ele disse que a família toda havia sido assassinada na frente dele, inclusive as crianças, e que o Kenneth era completamente psicótico, perigoso e violento. Essa vizinha o denunciou e ele foi preso pouco tempo depois, mas ele nunca admitiu a participação dele e ele também nunca ajudou a polícia a localizar os corpos. 3 semanas depois da prisão do Reese, um pescador encontrou mais um corpo, mais ou menos a 75 quilômetros de onde o primeiro havia sido encontrado. Depois da autópsia, eles descobriram que era a Nancy, mas não havia sinal ainda da mãe dela e dos 2 filhos. Alguns dias depois de localizarem o corpo da Nancy, o Kenneth foi encontrado na Bélgica, porque ele tinha fugido da Inglaterra quando a situação começou a ficar mais complicada para ele. Ele foi preso e levado de volta para a Inglaterra e alguns dias depois, possivelmente por saber que seria só uma questão de tempo até ele ser encontrado, o Hornsey se entregou para a polícia e agora os policiais tinham os 3 principais suspeitos do crime sob custódia. Eles se recusavam a cooperar e dizer onde estavam os corpos dos outros membros da família que faltavam, que seria a sogra e os 2 filhos do Neil. Não havia testemunhas nem evidências concretas contra o Kenneth e os 2 cúmplices dele, então a polícia precisava encontrar uma forma de ligá-los ao crime. Somente em abril de 2005, mais de 2 anos depois dos acontecimentos, é que teve início o julgamento do Kenneth, do Hornsey e do Reese. Esse julgamento durou mais de 9 meses e foram apresentadas mais de 4.500 evidências, desde recibos de posto de gasolina até movimentação bancária, mas o que realmente contou para os jurados, o que realmente serviu de base, da acusação, foi o registro do histórico telefônico lá, da conexão com as redes, que mostrava que o Kenneth e o Neil estiveram juntos no dia do desaparecimento. Eles já haviam conseguido descobrir o que o Kenneth e o Neil tinham feito no dia do desaparecimento, mas quando eles prenderam o Reese e o Hornsey, eles tiveram acesso aos celulares deles e conseguiram comprovar que eles tiveram participação no rapto do Neil, que acabaria resultando na morte dele. Eles também se encontraram com os 2 naquele ponto de encontro e todos dirigiram até a casa do Kenneth e ficaram lá por algum tempo, alguns dias, mostrando que o Neil provavelmente estava lá contra a vontade dele e que os outros 2 estavam como guardas. Depois que eles foram presos, o filho do Hornsey entregou para a polícia uma maleta do pai dele e dentro dessa maleta tinha várias folhas sulfite em branco que só tinham a assinatura do Neil, no pé da página. Também havia uma cópia daquela carta, daquele documento que o Kenneth tinha mostrado para os funcionários para convencê-los que o Neil tinha saído do país e que tinha vendido a empresa. Tudo indicava então que o Neil foi mantido alguns dias em cativeiro para que ele assinasse essa carta e assinasse documentos passando a propriedade da empresa e que eles tinham essas cópias da assinatura dele nas páginas em branco, caso fosse necessário usar novamente, forjar a assinatura dele em algum momento depois que eles tivessem cometido o assassinato. O Kenneth também decidiu que precisaria matar a esposa do Neil, porque se ele não fizesse isso, ela notaria que ele tinha sumido e veria que tinha pessoas diferentes ali à frente da empresa do marido e acabaria alertando as pessoas e alertando a polícia. Enquanto o Kenneth e o Hornsey iam até a casa do Neil para raptar a família dele, o Reese ficou lá servindo como guarda do Neil.
A polícia nunca conseguiu descobrir exatamente como isso foi feito, nem quando, nem em que local, mas os membros da família do Neil foram assassinados em algum momento pelo Hornsey e pelo Kenneth, mas não foi na casa do Kenneth, porque pelo que a polícia conseguiu apurar, só o Neil foi assassinado lá. Mesmo assim, foi muito difícil comprovar que isso tinha acontecido, porque eles não conseguiram encontrar DNA lá de forma alguma, porque o Kenneth ele foi bem esperto. Depois de cometer o crime, ele arrancou todo o carpete da casa e trocou todos os móveis, então não tinha sobrado DNA o suficiente para que a polícia pudesse incriminá-lo diretamente. O que acabou se tornando a principal prova contra os três foi algo que o próprio Neil deixou para a polícia. De alguma forma, enquanto o Kenneth e o Hornsey saíram da casa, ele conseguiu roubar uma correspondência do Kenneth e dobrou várias vezes e colocou dentro da própria meia. Quando o corpo dele foi encontrado no mar, essa correspondência ainda estava dentro da meia dele. Claro que estava molhada e estava rasgada em alguns pontos, a carta estava manchada, mas a polícia conseguiu secar esse documento e viu que lá tinha o nome completo do Kenneth, o endereço dele e que estava datada de fevereiro de 2003 a correspondência. Depois de apresentar essa prova, a polícia conseguiu convencer o júri, que chegou num veredito de condenação unânime. O Reese foi condenado a 23 anos de prisão pelo assassinato do Neil, enquanto o Hornsey e o Kenneth foram condenados 5 vezes à prisão perpétua pelo assassinato de todos os membros da família Chowan, e eles não têm possibilidade de progressão de pena, ou seja, eles vão ficar presos até o fim da vida deles. Os restos mortais da mãe da Nancy acabaram aparecendo alguns meses depois, próximo ao local onde ela foi encontrada, mas os corpos dos 2 bebês nunca foram encontrados. A Belinda nunca foi acusada de ser cúmplice e nunca foi presa. Inclusive, ela chegou a processar um jornal que a acusou de ter participado desse crime e ela conseguiu ganhar dinheiro com isso ainda. Em 2007, ela chegou a escrever um livro sobre toda essa história, sob o ponto de vista dela, o envolvimento dela com o Kenneth, mas eu não achei notícias atuais do que ela tá fazendo da vida agora. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Conta pra mim a sua teoria aqui no caso, se vocês acham que a Belinda sabia, se ela não sabia, se ela ajudou ou não ajudou. E se fez algum barulho aí no fundo, peço desculpas porque estão cortando a grama aqui no prédio. Enfim, eu vejo vocês na próxima. Tchau!